E aí, minha gente, muito boa noite. Olha aqui, público novo assistindo live do Estratagema. Hoje é um dia muito importante para a gente. Lançamento, abertura de matrículas de um curso planejado há meses. Na verdade, o curso para a FGV, ele tem sido planejado, né, estruturado, não apenas planejado no papel, não, é estruturado em termos de conteúdo, de plataforma, né, desde o ano passado, estudo da banca avaliadora também, desde o ano passado. Então, essa aula é muito importante para você que vai seguir o seu rumo comigo, estudando redação no Estratagema para concursos da FGV, e para você que vai prosseguir os seus estudos e já está aí, ó, com a engrenagem a todo vapor. Olha aqui, toda vez que eu vou iniciar um curso, eu gosto de falar algumas coisas e algumas questões, pontuar algumas questões que são muito importantes para além da parte prática de um texto, de uma dissertação, de uma elaboração de texto. Ah, você está aqui, sua Jessiquinha, maravilhosa é você, meu amor. Puxa a cadeirinha, seja muito bem-vinda, minha aluna querida e maravilhosa. Vamos passar nesse concurso da FGV. Esse é o objetivo, né? Se Deus quiser. Mas olha aqui, vamos falar hoje a nossa live. Eu já vou adiantar para vocês alguns temas da nossa live antes que eu comece uma conversa aqui muito importante, pré-estudo de redação. Vamos dividir a nossa live de hoje em quatro ou cinco. Deixa eu ver aqui. Eu estou com o computador ligado. 1, 2, 3, 4, em 5 blocos. Eu gosto de dividir as lives e as nossas aulas em blocos, porque fica mais didático assim. Primeiro bloco, vamos falar, é um bloco bem rapidinho sobre informações gerais, sobre o perfil da banca, informações bem gerais mesmo, tá? Então vai ser um bloco mais rapidinho. O próximo bloco é a respeito da estrutura textual que é cobrado pela tua banca. E aí é um bloco um pouquinho mais demorado, mas também é rapidinho. Os últimos blocos, eu confesso que são blocos mais densos em termos de conteúdo, né? Para avaliar esse padrão da banca avaliadora. E a gente vai falar sobre os temas, características de temas e abordagens temáticas da FGV. O quarto bloco sobre o grau de importância do repertório sociocultural da FGV. E o quinto e último bloco, que é o que, sinceramente, do fundo do coração, é o que menos me preocupa, sobre a grade de correção da FGV. E eu vou explicar depois para vocês porque esse é o bloco que menos me preocupa. Mas olha, antes de entrarmos nesse conteúdo, de fato, que é específico sobre a FGV, toda vez que eu estou iniciando uma turma, iniciando um projeto, eu gosto de falar bem claramente para o meu aluno a respeito de questões que são de aspectos que são mais importantes, muitas vezes, do que o seu estudo. O teu objetivo e a forma como você lida com essa caminhada até o teu objetivo, talvez ele seja mais importante. A caminhada e a forma como você lida com os entraves, né, com aquilo que vai surgindo, é muito mais importante, por exemplo, do que o que você faz apenas hoje, estudar loucamente redação. E eu acho que tudo isso, para quem se envolve num certame de concurso público e sabe que paga um preço emocional, um desgaste, abdicação de tempo muito grande, tudo isso, na verdade, se resume em resiliência. Eu acho que eu tenho gabarito para falar a respeito de resiliência. Normalmente, eu não comento. Eu já falei algumas vezes, mas poucas vezes eu falei aqui no Estratagema a respeito do que é a resiliência na minha vida. Eu não sei se você sabe, eu acho que você não me conhece. É público novo aqui no Estratagema, em sua maioria. Mas eu levei 9 anos para me graduar em letras, em língua portuguesa. Eu falei assim, professora, com 9 anos você faria uma residência em medicina. É verdade. Mas vocação é tudo nessa vida, e essa era uma carreira que eu não teria de jeito nenhum, que eu sou frouxa na vida. E aí, você deve estar se perguntando assim, caramba, 9 anos, eu vou mais longe. Foram 9 anos ininterruptos até conseguir atingir o meu objetivo, que era ser graduada em língua portuguesa. Eu mudei de universidade simplesmente 3 vezes. Os caminhos e os descaminhos da vida, né? Vamos dizer assim. Minha primeira universidade foi o FRJ, minha casa, meu vestibular, meu vislumbre em relação ao período universitário, que foi delicioso, maravilhoso, meu primeiro contato com a universidade. Depois dos 3 anos de UFRJ, eu fui transferida, né, por causa do trabalho do meu marido, fui transferido para a Universidade Estadual do Paraná.
E a última transferência foi para a Unesa, Universidade Estácio de Sá, unidade de Nova Friburgo. Então, eu passei por 3 universidades, em 9 anos ininterruptos, para conseguir terminar a minha graduação. Eu acho que eu posso falar com muito gabarito sobre resiliência, porque a cada 3 anos, praticamente, eu recebia uma notícia assim, olha, vamos começar do zero. 3 anos na FRJ, mudei para a próxima. Olha aqui, como é que eles falavam? Sua grade curricular de língua portuguesa não é compatível com a nossa. Então, olha o retrocesso aí. Mais 3 anos de Unespar. E, por fim, mais 3 anos de Unesa, Universidade Estácio de Sá, unidade de Friburgo, onde eu me formei. Eu me lembro, e falando sobre o processo, você vai entender sobre esse processo, né, até alcançar o objetivo, como ele tem sido penoso para você. Mas é o preço que se paga muitas vezes para a gente alcançar um sonho, né? O estratagema é fruto disso tudo. Eu me lembro que na última universidade que eu ingressei, que foi a Estácio, né, depois de passar por 2 federais que tinham linguagem, tinham abordagens assim, completamente diferentes, realmente, da língua portuguesa, numa das primeiras aulas na Estácio, eu desabei, mas eu chorava. Ainda tinha questão financeira, eu não aceitava pagar a universidade, né? De repente, eu me esmerei, me esforcei, passei para a universidade pública, a segunda foi pública também, e a terceira eu terminei pagando, né, para concluir o meu objetivo de graduação. Mas eu me lembro que eu chorava, numa das primeiras aulas, eu chorava copiosamente. E lá no meu cantinho, no fundo e no final da aula, uma professora que não me conhecia a princípio, ela foi minha professora e minha coordenadora de curso, eu nem sabia que ela era coordenadora de curso. Ela veio conversar comigo depois da aula, enquanto eu juntava meu material, e eu falei para ela que eu simplesmente não aguentava mais, porque eu sonhava com meu diploma de graduação, eu queria ser graduada em letras, mas os descaminhos da vida sempre me faziam retroceder 3 anos e mais 3 anos. E aí, ela muito empaticamente virou para mim e falou assim, esses descaminhos, ela deu o exemplo de uma experiência do irmão dela. E ela falou assim, esses descaminhos vão somar muito na sua trajetória acadêmica, né? E ela tinha toda razão. Os entraves e os descaminhos, eles dependem da nossa resiliência, pura e simplesmente. E em 9 anos ininterruptos, né? Batendo na trave, porque a graduação de letras, ela dura em média 4 anos. Na FRJ eram 5, porque era 1 ano a mais de bacharelado, né? De licenciatura, perdão. Mas esses descaminhos me trouxeram até aqui. Eu, enquanto aluna de graduação ainda, na minha última universidade, eu fui contratada por uma das escolas mais caras de Nova Friburgo. Eles nem poderiam me contratar. Eu não tinha diploma, eu não sei o que eles fariam da vida deles se batesse a fiscalização lá. Eu simplesmente não sei. Mas eu fui contratada ainda sem diploma para dar aula para simplesmente 9 turmas de produção de texto. E esses descaminhos me fizeram, de repente, uma professora mais experiente, com mais conhecimento de língua portuguesa. E esses descaminhos me trouxeram até aqui. Todo o acúmulo de bagagem, a morfossintaxe em língua portuguesa, a bagagem que eu adquiri na UFRJ, a parte da licenciatura na Universidade Estadual do Paraná e a parte de literatura, que agregou demais na minha formação na Estácio de Sá. Olha só como elas convergiram para que hoje eu estivesse aqui e para que eu, de alguma forma, mudasse de vida. Porque eu tive períodos na minha vida, fazendo faculdade, inclusive, né? Que alguns dias da semana eu entrava às 7 horas da manhã em sala de aula, às 7h10 em sala de aula, e eu passava por todas as turmas da escola, né? Dando aula de produção de texto. E a minha última turma era em outra escola já, eu saía às 10 horas da noite. Então eu trabalhava, às vezes, de 7 às 10, e aí eu encerrava com o público adulto. Eu já dava aula para adultos também, olha só, para o SESI, que me contratou, mesmo sem um diploma de graduação, por causa do meu currículo, né, pela experiência e tal. Mas eu estou aqui, eu cheguei aqui. E é por isso que eu acho que eu tenho gabarito para falar a respeito de resiliência. Porque é sobre o que a gente faz com esses 10 caminhos. Esses 10 caminhos me trouxeram muito gabarito e conhecimento. Mas tranquilo não é. Em 9 anos, pensa num ser humano e numa criança de 9 anos. 9 anos é muita coisa, gente. 9 anos ininterrupto, tentando me formar. E você está começando nesse processo de estudo aí. Eu espero que você tenha sempre resiliência o suficiente para, às vezes, bater na trave de um concurso e prosseguir até o seu objetivo. Tá bem? Dito isto, eu acho que eu me alonguei demais, inclusive, mas vamos falar sobre o perfil da banca avaliadora da FGV. Eu sei que você não está aqui a passeio, não é mesmo? Só olhando para mim
E eu, numa primeira aula, já prometo entregar muita coisa para você. Essa aula aqui, independentemente de ser gravada no Instagram, eu estou gravando aqui, ó, com a minha câmera, porque ela vai lá para a plataforma. Todo curso do Estratagema tem uma primeira aula, que eu chamo de aula de nivelamento, a respeito do padrão da banca. Afinal de contas, onde eu estou me enfiando, mais ou menos isso, né? Que terreno que eu estou pisando. Vamos falar sobre informações gerais da banca, estrutura textual, temas que são típicos e características da FGV, grau de importância de repertório sociocultural para a sua banca e grade de correção da sua banca. Agora vamos lá. De modo geral, como que eu posso te informar a respeito do padrão da sua banca, né? Eu estou olhando aqui para o meu computador para não perder absolutamente nada desse brainstorm que eu fiz aqui. A gente tem textos motivadores que são menores, que são pequenos, mas isso não é uma regra. Quando a gente fala de FGV, você vai observar que nada é regra na FGV, né? A regra, na verdade, é que ela gosta de surpreender o candidato. Mas, de modo geral, né, em tese e normalmente, a gente tem textos motivadores que são muito curtinhos. Tem gente que adora um texto motivador e aí precisa virar uma chavinha aí, virar um disjuntor, porque quase todas as outras bancas trabalham com texto de apoio. Não é verdade? Texto motivador, e não é o caso da FGV. Em termos de letra, eu não sei se isso te preocupa, você não precisa ter uma letra bonita, tá? Você não precisa ter uma letra cursiva, necessariamente. Sua banca aceita a letra bastão, aceita a letra feia, aceita garrancho. Você sabe o que ela não aceita? Letras ilegíveis. Se a tua letra é ilegível, isso pode ser um problema para você. Agora, veja bem, quando eu falo de letras ilegíveis, e isso para qualquer concurso, não especificamente para FGV, quando eu falo de letra ilegível, né, às vezes vocês têm duas letras, por exemplo, que são problemáticas e que causam estranhamento durante um período de leitura, né? Então é importante uma orientação profissional para te dizer, olha, a caligrafia inteira está um horror, dificilmente é isso. Eu acho que eu nunca peguei um aluno em que a caligrafia fosse ruim a ponto de o aluno ter que fazer caderno de caligrafia, de verdade. Essa é uma solução? Mas eu nunca tive um aluno assim. A letra feia nem sempre ela é elegível, tá? Então a tua banca aceita a letra feia, aceita a letra bonita, redondinha, toda em caixa alta, letra bastão, letra cursiva, tudo bem. Então isso não é um problema. Se você, por exemplo, tem letra igual a letra da professora, letra de imprensa, né? Letra de máquina, como a gente chama, a minha letra não é cursiva, né? De mãozinha dada, como dizem as crianças. A única coisa que você precisa fazer no seu concurso é diferenciar bem as letras maiúsculas das minúsculas, em termos de tamanho, tá? Para que isso não seja um problema para você e você não seja penado em língua portuguesa. Título. Preciso colocar título na minha redação? Não! Muita atenção aos comandos da tua folha de redação. Se tiver alguma informação em termos de obrigatoriedade nesse sentido, ela vai sinalizar para você, ou no edital, tá? Mas normalmente é na própria folha de redação que vem essa orientação. Em termos de tema, hein, professora? Como que o tema se apresenta, por exemplo, num tema numa prova de redação da FGV, né? Ou vem de forma bem clara, né? Disserte sobre isso, isso, isso. Ou vem um texto motivador e dali você precisa depreender um texto motivador que quando aparece normalmente é um pouco maior nesses casos. Um texto motivador, você precisa interpretar e criticamente entender do que se trata aquele texto para aí sim trabalhar aquela abordagem temática corretamente. Então é uma banca que, vamos combinar, ela foge um pouco do padrão, né? Até em relação à apresentação da proposta e do tema, às vezes ela não é clara o suficiente, às vezes ela não te entrega uma refeição pronta, ela te entrega ingredientes e você dá um jeito de fazer esse menu acontecer, tá bem? Então, em termos de proposta, de texto, a gente tem ou o tema bem claro, lá na tua folha de redação, ou um texto motivador, aí sim, um pouco maior, para que você analise criticamente e apresente o tema de redação a partir daqueles textos motivadores. Conclusão, eu já estou encerrando meu bloco de informações gerais. Rapidinho, e não é o mais pertinente da nossa live de hoje. Conclusão, resumitiva ou interventiva? Fala para mim. Pense aí, você não precisa interagir comigo necessariamente. Eu adoro quando vocês interagem comigo. Mas você não precisa necessariamente interagir comigo. O que eu quero saber? Conclusão interventiva ou conclusão resumitiva? Pense aí.
Conclusão interventiva é aquela que você apresenta soluções, né? Todo canal de redação que você acessa, canal, eu digo aqui, como é o nome? Perfil, né? Instagram é canal, não, Instagram é perfil. O perfil que você acessa, quando você pede aula sobre conclusão, geralmente o que te ensinam é fazer uma conclusão interventiva. No padrão da FGV, a conclusão interventiva, ela é pertinente para alguns temas. Por outro lado, pode ser que ela não seja tão pertinente assim. Então, a gente, pelo menos aqui no estratagema, a gente aprende a fazer dois tipos de conclusão. Então, a conclusão interventiva, óbvio, para temas que apresentam problemáticas, ou para temas em que a própria proposta do texto, né, da banca, pede para que você apresente soluções, a gente coloca essas soluções posicionadas no parágrafo de intervenção. Jessiquinha está falando interventiva, porque, na maioria das vezes, você faz temas de redação, seu concurso é a Lema, você faz temas de redação que propõem um determinado problema. Agora, olha aqui, sobre a importância de você aprender a fazer, e eu sei que você já sabe, meu amor, a importância de você saber fazer uma conclusão resumitiva. Se o teu tema de redação a propósito, a gente discutia sobre esse tema e a gente riu bastante sobre esse tema aqui, não é verdade? Viver no planeta Terra ou em outro. Se o teu tema é esse, gente, essa viagem, esse tema que é uma verdadeira viagem, viver no planeta Terra ou em outro é um tema do Tribunal de Contas e é um tema elaborado pela FGV e não tão, num período não tão longe, tá? Já acessou o link lá da bio do Estratagema? Tem um material lá, tem um e-book gratuito, você vai ver esse tema lá. É um tema do Tribunal de Contas e que foi proposto pela FGV. Agora, pensa aqui comigo. Se o teu tema de redação é essa viagem aqui, ó, você vai fazer prova para o Tribunal de Contas. Olha o padrão da FGV. Não cai nessa falácia de a banca tem um padrão, apresenta problemas sociais, problemáticas sociais. Para com isso. Você precisa aprender a dissertar, porque você vai fazer prova para o Tribunal de Contas. Você espera, por exemplo, um tema sobre educação financeira. A tua banca vem e propõe o seguinte tema: viver no planeta Terra ou em outro? Fala para mim, o tema já é uma viagem. E aí, para piorar a situação, você não sabe fazer uma conclusão resumitiva, porque não cabe uma conclusão interventiva nesse tema aqui, por exemplo, né? Que tipo de intervenção eu faria aqui? Eu vou viver no planeta Terra, mas o planeta Terra precisa passar por modificações como isso, isso. Acho pouquíssimo pertinente, entende? Então, aqui no estratagema, você sabe como é. A gente te prepara para a guerra, para um dever de casa difícil e para um combate, um dia da prova, né? Facílimo, e aí você precisa saber transitar, por exemplo, entre esses dois tipos de conclusão, porque a tua banca pode te pegar de surpresa e não é bem esse o nosso objetivo, né? Fazer você entrar em desespero no dia da sua prova. Claro que não. Agora, a propósito, antes de a gente passar para o próximo tema, na verdade, em termos de correção, né, nós já vamos falar sobre a estrutura textual dessa banca aqui, da banca FGV. Mas em termos de correção, existem mudanças que vocês geralmente se perguntam de um ano para o outro. O que muda numa grade de correção? Ocorre mudança? Não ocorre? Normalmente, as mudanças, elas são pouco significativas. Se você aprende a dissertar e se preocupa com as regras do jogo, aquilo que você precisa fazer e aquilo que você não deve deixar de fazer de jeito nenhum, você não precisa se preocupar com grade de correção. Aí, ó, já estou respondendo o que eu falei no início da live, né? Quando você aprende as regras do jogo, não se preocupe com essa mudança de padrão, o que é que a banca passou a cobrar, o que é que ela deixou de cobrar, porque, pelo menos aqui no estratagema, você é bem assistido nesse sentido, né? De entender bem as regras do jogo, e é por isso que é bem comum que no estratagema eu fiz um curso de dissertação para a FAB e passei numa Petrobras, por exemplo. Ou passei numa Alema, né? Não, se Deus quiser. Isso acontece muito. Agora, por que não existem mudanças significativas de um ano para o outro numa grade de correções? Quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo, de gênero dissertativo argumentativo, veja bem, nós não estamos falando de uma tipologia textual, nós estamos falando de um gênero textual. E eu posso te afirmar, com certeza,
que o gênero textual na língua portuguesa, ele tem uma estrutura de texto pré-fixada. Você quer ver uma coisa? Um outro gênero textual. Por que que não muda muita coisa? Vou facilitar esse discurso. Se você... Vamos supor que a gente vivesse aí há 50 anos, né? Há 50 anos, se você estivesse compartilhando, por exemplo, uma receita comigo, o que que você ia compartilhar mesmo? O que que não pode faltar? A receita é um gênero textual. O que não pode faltar numa receita? Ingredientes e modo de preparo. Confere. O que vai variar é o modo de preparo e os ingredientes, mas em termos de estrutura, eu tenho ingredientes e modo de preparo. 50 anos se passaram. Hoje, você compartilha comigo as mesmas informações. O texto dissertativo argumentativo, por se tratar de um gênero da língua portuguesa, não sofre tantas alterações assim, de um ano para o outro, ou de décadas atrás até agora, né, para a contemporaneidade, porque a gente fala de um gênero textual. Então, existem características e prerrogativas, por exemplo, que são típicas e características desse texto argumentativo. E o principal deles é apresentação e defesa de ponto de vista. A professora já... Por que eu estou tocando nesse assunto, né? Eu vou falar sobre a correção do curso, como que funciona, e eu, a propósito, já corrigi para a FGV há alguns anos, né? Eu corrigi há alguns anos, deve ter uns 8 anos mais ou menos. E o que que muda em termos de correção, né? Grade de correção. Quando você ensina seu aluno a fazer absolutamente tudo o que é correto, aí, meu amor, você disserta para a NASA e seja feliz, porque você vai ser aprovado na NASA. É desse jeito que funciona. A correção do estratagema não é diferente. A gente arranca o teu couro aqui, não é não, professora Isabela, professor Marcos, meu braço direito aqui no curso. A gente arranca o seu couro e aí você faz bonito no seu concurso público, mais ou menos isso. O estratagema é sempre muito mais exigente do que o seu concurso. Seu corretor, seu público-alvo corrige 100 redações dia. Seu corretor não tem essa demanda, então o olhar dele é muito mais crítico e a gente arranca teu couro e aperfeiçoa seu texto. Tá bem? Correção em PDF mais áudio, óbvio. Vamos falar de estrutura textual agora sim? Existem concursos da FGV que cobram do candidato 30 linhas de texto dissertativo. Quando eu disser dissertativo, você pense sempre em dissertativo argumentativo. Estou falando de texto argumentativo, tá? E outros certames exigem do candidato texto de apenas 20 linhas. E aí, qual a diferença entre o outro? Primeiro, o teu edital é o teu norte em relação a isso, tá? Não existe uma regra. Concurso para a Secretaria de Educação sempre 30 linhas ou sempre 20 linhas. Não existe uma regra nesse sentido. Esteja atento ao seu edital, porque lá no seu edital são delimitados os números de linhas, mínimos e máximos. A gente sempre trabalha com o máximo, que você vai escrever loucamente. Não é isso? Agora, em termos de diferença, né, entre as redações de 30 linhas e as redações de 20 linhas, é óbvio que a gente tem 10 linhas a mais para dissertar, e esse é o menor dos problemas. Quem aprende a dissertar, disserta até 50 linhas. Mas em propostas de 30 linhas, nós temos, normalmente, comandos mais específicos, uma quantidade maior de comandos para que você insira, por exemplo, no teu texto argumentativo. E a gente, por vezes, tem interpretação temática que, às vezes, é um pouco mais trabalhosa. Então, a gente tem, num texto de 30 linhas, um roteiro, né? Esses comandos, um roteiro um pouco maior, mais amplo, e uma interpretação temática, uma abordagem temática um pouco mais difícil. Para o candidato que vai fazer uma prova de redação de 20 linhas, a banca facilita um pouco, né? Então, são temas, às vezes, que são mais fáceis de você dissertar, em termos, não precisar pensar, assim, com um senso crítico tão aguçado, já que você nem tem linhas o suficiente, são 20 linhas, é pouquíssimo para que você possa dissertar, entende? Então, em certames de 20 linhas, a gente não espera, por exemplo, uma abordagem temática extremamente difícil. Quer ver? Eu vou te dar 2 exemplos aqui para você saber comparar. Num texto de 30 linhas, por exemplo, a tua banca poderia te cobrar o paradoxo, esse é um tema da FGV, tá? Um tema antigo da FGV. O paradoxo do brasileiro. Você deveria apresentar justificativos para esse paradoxo do brasileiro. Qual é o paradoxo do brasileiro? Tinha um texto motivador, grande, por sinal, a linguagem extremamente subjetiva, e ele dizia de modo muito subjetivo mesmo, né? A prof vai simplificar e eu vou tornar isso mais pragmático aqui para você agora. Mas de modo muito subjetivo, ele dizia que o brasileiro, ele vive um paradoxo, de que a essência, né, aquilo que se vive na vida privada, não a essência, mas aquilo que se vive na vida privada,
é diferente daquilo que se expõe na vida pública, e que a vida privada é vexatória, é uma vergonha, entende? E aí, era um texto motivador muito subjetivo, o cara tinha 30 linhas para dissertar, compreender aquela temática, ele deveria obedecer a um roteiro que era previsto pela banca. Fale sobre isso. Fale. Primeiro você compreende criticamente a interpretação do tema, né? Depois você segue aquele roteiro. Agora eu vou te dar um tema, vou te dar um exemplo de tema, bem recente, inclusive, que foi sobre Cracolândias. Pronto. TJRN, se eu não me engano. Não, TJ-TO. Isso, porque o RN foi agora recente. E aí, era um tema sobre Cracolândias, né? E você pensa assim, muito mais tranquilo do que falar sobre o paradoxo, porque é um tema que você vai direto ao ponto. Embora, não, Cracolândia não, eu anotei errado aqui, ó, o papel das campanhas publicitárias, a prof deu uma informação errada. Esse de Cracolândia foi de 30 linhas também. Eu tenho certeza que foi de 30 linhas, porque eu dissertei e compartilhei aqui com vocês esse texto de 30 linhas. O de 20 linhas, mais recente, foi sobre, diga o papel das campanhas publicitárias e fale e sugira, por exemplo, uma campanha publicitária, aí você teria que pensar, né? Você vira um cientista político, um assistente social, sei lá, pensar numa campanha publicitária que seja pertinente para a sociedade, que não exista e que você vai sugerir. Aí, numa das aulas da FGV, a gente já tem uma boa parte das aulas gravadas, se eu fosse colocar isso em forma de texto, eu falaria de campanhas publicitárias para minimizar o uso de cigarro eletrônico, né? Você teria que criar. Então, assim, em termos de roteiro, uma redação de 20 linhas, ela tem menos informações para você colocar no papel e é uma abordagem temática, eu acho que é um pouco mais tranquila do que você falar sobre o paradoxo do brasileiro, que é um tema filosófico extremamente subjetivo, sabe? Oh, meu amor, um beijo para você, minha querida, melhor profinha de todos, melhor aluna de todas, sua maravilhosa. Beijo para você, meu amor. Segue firme, tá bom? Firme e forte. E então, dito isto, falando sobre a questão de estrutura, 30 linhas, 20 linhas, leia o seu edital. Importantíssimo, tá? A gente tem como um ideal do estratagema, veja bem, eu disse que é ideal do estratagema, 4 parágrafos no teu texto argumentativo. Mas você pode ser ensinado, por exemplo, a fazer um texto para FGV com 3 parágrafos de desenvolvimento, e mais parágrafo de introdução, e mais parágrafo de conclusão. Você faria um texto com 5 parágrafos? Então, é correto também, professora? Claro que é correto. Lembra do que a professora exemplificou agora há pouco? Tem questões que não podem mudar, por exemplo, no texto dissertativo argumentativo. Há exemplo de introdução, desenvolvimentos e conclusão. E isso é fato. A gente não muda e não mexe nessa estrutura. A quantidade de desenvolvimentos vai depender do método que o seu professor utiliza para conduzir esse processo de ensino-aprendizagem. E aqui no estratagema, a título de aprofundamento argumentativo, eu prefiro que o meu aluno trabalhe com 4 parágrafos e 2 desenvolvimentos, tá? Método do estratagema. Se eu estivesse te preparando para uma carreira policial, por exemplo, PF, PRF, aí a gente já fala de outra, aí a história é outra. Normalmente eu trabalharia com 5 parágrafos, 3 de desenvolvimento, né? Mas como aqui eu não estou preparando alunos para PF, PRF, 4 parágrafos é mais do que o suficiente. Um para introdução, 2 para desenvolvimentos e 1 para conclusão, sabe? Então, Milena, nós vamos preparar vocês para esse concurso, e que está próximo pra caramba, né? Vamos preparar vocês para esse concurso também. Temos recebido pedidos de informação sobre o DPE, temos recebido pedidos de informação sobre a LEMA, temos recebido pedidos de informação sobre um concurso unificado, Corpo de Bombeiros também parece que vai ser FGV, então, graças a Deus, a gente não tinha aberto matrículas. As matrículas estão abertas já, abrimos o carrinho ontem e não divulgamos. Mas estamos recebendo bastante pedidos de informações sobre esses concursos especificamente. E lá na plataforma do Estratagema, você é direcionado para treinar temas de acordo com o seu concurso. A gente faz um curso para a FGV, né, e eu te preparo para esse padrão de banca, mas você é direcionado, cada concurso tem sua sugestão de tema, não é tudo junto, misturado não, porque eu acho que não é bem assim que funciona, sabe? Então, a gente fala de 4 parágrafos no total, e aí, esse finalzinho aqui de bloco de estrutura textual, é um negócio que me custa digerir.
Você quer ver? A sua banca aceita parágrafos frasais. Você sabe o que é um parágrafo frasal? Ou você nunca se deu conta do que é um parágrafo frasal, né? É um período composto por uma letra maiúscula e um ponto final. Apenas um ponto final. Mas começa na letra maiúscula, pá, vai até o final e tem um ponto final. Olha aqui. Em termos de dissertação, né, se a gente fala de texto argumentativo, não existe uma regra em relação a isso. A quantos pontos finais eu devo ter? Não existe uma regra em relação a isso. A existência de um parágrafo frasal, né, e em outras gramáticas você encontra com a seguinte nomenclatura: parágrafo de período único. Também é comum você encontrar isso. Não existe uma regra que te proíba de fazer um texto com um parágrafo frasal. Seu público-alvo é um professor de língua portuguesa. A quantidade de informações que você colocar na tua prova, em termos de repertório sociocultural, isso chama muito menos atenção, embora ele corrija também, chama muito menos atenção do que as questões gramaticais. Quando a gente tem um parágrafo frasal, esse parágrafo tende a ser um salseiro sintático. O teu corretor, que é o público-alvo, um professor de língua portuguesa, ele começa a leitura, ele identifica o sujeito, ele identifica a oração principal, ele identifica a oração secundária, e você coloca outra oração, outra oração, outra oração. O cara chega lá no final e ele não lembra nem do que ele leu no início da frase. Então, por mais que você não seja penado por uma questão de parágrafo de período único ou parágrafo frasal, você fatalmente é apenado em língua portuguesa se não há uma estrutura sintática boa, eficiente e adequada. Então, aqui no estratagema, por mais que o parágrafo frasal não seja um pecado no texto dissertativo, a gente te ensina a fragmentar o teu parágrafo de período único em pelo menos 2 períodos. Tá bem? Em períodos de apenas uma linha, tem gente falando comigo sobre o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Olha, deixa eu falar para vocês, gente, todos os concursos que são certames típicos da FGV, nós atendemos. Esse curso aqui é específico para certames de vocês. E o que vocês precisam ter em mente é que o preparo de vocês em termos de sugestão de temas de redação, aí sim eles são conduzidos de modo separado, né? Separadamente. Quem vai fazer prova para, por exemplo, segurança pública, não tem como fazer o mesmo tema de redação de um aluno que vai fazer concurso para uma secretaria de educação ou que vai fazer para uma assembleia legislativa, por exemplo, entende? Mas em termos de dissertação e regras do jogo, a gente caminha junto e o material didático e tudo que vocês veem em termos de explicação, ele é articulado e demonstrado para vocês a partir de temas que são da própria FGV. É um curso muito, muito peculiar e muito, eu posso dizer, característico dessa banca, sabe? E todo certame atendido por ela, você pode vir com a gente para o nosso time, que você vai ser feliz demais. Tá bem, meu bem, espero ter respondido, Matheus. Vai ser bem encaminhado aqui, não se preocupe. E aí, eu falei do parágrafo frasal, não falei disso aqui, períodos de apenas uma linha. Posso ter período de apenas uma linha? Pode ter período de apenas uma linha. Não existe um problema em relação a isso. Mas aqui no estratagema, você vai observar que o período de uma linha, ele não é errado por ter uma linha apenas. Ele é um período que carrega pouca informação em termos de argumentação. E normalmente, em uma linhazinha do teu texto, você faz apenas uma afirmação. Em termos de informatividade e argumentação, é um período muito evasivo e superficial. Então, aqui você aprende a fazer períodos com mais de uma linha. Tá bem? Essa é uma regra. E repetição viciosa? Tua banca avalia repetição viciosa? Você sabe o que é uma repetição viciosa? Você nunca ouviu falar nisso, em repetição viciosa? Repetição vocabular, gente. Se você repete um determinado vocábulo várias vezes, em vários momentos do texto, embora a FGV não seja tão cri-cri em relação a isso, e não é mesmo, se você repete um vocábulo, qual é o pecado de um vocábulo repetido? Pensa aí comigo. Se você repete um vocábulo várias vezes no teu texto, significa que você não sabe utilizar as técnicas de coesão do seu texto. Aí o critério de coesão aparece na tua grade de correção. Você sabe disso. Por quê?
Existem várias formas na língua portuguesa de você retomar outros vocábulos, seja por mecanismo de anáfora, seja por mecanismo de catáfora. Você pode utilizar pronomes? Você pode, todos eles. A função do pronome é acompanhar ou substituir um determinado termo. Então, você pode usar pronomes, você pode utilizar expressões sinônimas e vocábulos únicos e sinônimos. Então, o problema da repetição viciosa não é, de fato, você utilizar esse vocabulário várias vezes, mas é você demonstrar para o teu corretor a sua inabilidade de utilizar outros recursos linguísticos da própria língua portuguesa para fazer retomada de termos e de expressões, como um pronome relativo funciona também. Tá bom? Então, repetição viciosa em termos de estrutura de texto, isso pode comprometer a parte de coesão. Agora, vamos falar sobre o padrão de temas da FGV. E aí? Fala para mim, existe um padrão de temas da FGV? Você acha isso? Você baixou o material gratuito do Estratagema, que está lá na bio, no link da bio? A propósito, no link da bio também já está disponível o nosso link de matrícula, viu? Mas você acessou esse material gratuito que tem os temas antigos? Olha, se eu disser para você que a gente tem um padrão estabelecido, ai, banca maravilhosa, ela sempre cobra problemas sociais. Eu já mostrei para vocês aqui, agora há pouco, uma proposta de redação da FGV para uma prova do Tribunal de Contas. Viver neste planeta ou em outro. Então, fala para mim uma coisa. Tem como estabelecer um padrão, né, para a FGV em termos de tema, em termos de abordagem temática? Ah, professora, eu aprendi que na FGV sempre cai uma problemática social. Viver neste país ou em outro não é uma problemática social. E como é que eu vou dizer? Falo melhor e detalho, pronto, achei a palavra. Já detalho isso melhor para vocês. Então, o padrão de uma banca avaliadora, e não é só a FGV, o padrão de uma banca avaliadora é surpreender o candidato. Vamos supor que há 4 anos, em todas as provas de tribunais, ela cobre problemáticas sociais. De repente, de uma hora para outra, o candidato está bem confortável, assim, esse é o padrão. De uma hora para outra, a banca puxa o tapete, justamente no seu concurso, ela cobra de você um tema extremamente subjetivo. E aí, faz o quê se você confia nesse padrão de banca? Normalmente, quando se trata de FGV, a surpresa, na verdade, o padrão é surpreender o candidato. Mas, normalmente, existe uma lógica, né? Se você vai fazer uma prova para a Secretaria de Educação, como colega, são temas, às vezes, que versam sobre educação, ou que, de alguma forma, perpassam pela educação, que você pode mencionar a educação. Se vai fazer um tema sobre segurança pública, são questões atreladas, né, e vinculadas e conectadas a essas temáticas, a essa questão social. Você vai fazer uma prova para a Assembleia Legislativa, temas de redação sobre lei, e sobre conduta, sobre moral. Você vai fazer uma prova para tribunais, aí são temáticas, né, inerentes à própria sociedade, né, questões de problemas sociais mesmo, sabe? Mais típicos de provas de tribunais. Mas esse é o padrão. Eu quero que você se lembre, sendo meu aluno ou não, é que a gente não se prepara para uma prova padrão. A gente se prepara para uma prova level hard, difícil, e no dia da prova, se vem um tema padrãozinho, a gente corre para o abraço e agradece a banca, tá? Mas se eu pensasse, por exemplo, né, em propostas que não estão de acordo com esse padrão maravilhoso, dentro da Secretaria de Educação, vou falar sobre educação. Esse tema aqui, ó, um tema de Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, inclusive. Qual será o futuro do jornalismo? Eu falei para vocês que normalmente temas de tribunais nos fazem refletir e dissertar sobre temáticas e problemas sociais. Vem o TJ do Distrito Federal e pergunta assim para o candidato: como se modificarão os jornais impressos? Qual será o futuro do jornalismo? Então, é por isso que a gente não treina apenas para aquilo que é previsível dentro do seu padrão de banca e de concurso, né? Aí, no estratagema, você vai fazer uma prova de redação para a Assembleia Legislativa e eu vou fazer você dissertar temas subjetivos como
um tema proposto pelo professor Marcos e bem famoso aqui no Estratagema. O homem pode ou não ser uma ilha, viver solitariamente, né? Tem um breve texto motivador. O homem pode ou não viver em uma ilha, né? Para que no dia da tua prova, se cair, viver neste planeta ou em outro, você não seja pego de surpresa. Tá bem? Então, a banca pode apresentar um determinado padrão e de uma hora para outra ela puxa o nosso tapete. Aí não tem graça nenhuma, né? Mas a gente poderia categorizar, por exemplo, dois tipos de abordagem que são principais da FGV, tá? Quais serão essas abordagens? Temas de viés social e temas mais subjetivos, tá bem? Então, deixa eu beber uma água aqui para ir para o próximo bloco. Pacote de correção da FGV não tem pacote, Ana. Essa continuidade de correção a gente oferece para quem já é aluno de certo concurso, tá? Com o curso Estratagema. Se você adquire, por exemplo, o curso de redação, você tem essa possibilidade. O curso de redação de vocês são 5 temas, 5 correções como cortesia. E, naturalmente, esse aluno vai precisar continuar dissertando, né? Aí a gente oferece esse suporte de correções para os alunos. A ideia é priorizar quem aprende pelo método Estratagema. Então, num primeiro momento, não pensamos em pacote de correções da FGV, tá, meu amor? A não ser que você seja aluna do curso. O ticket desse curso, inclusive, ele é bem mais baixo em relação aos outros, porque nós oferecemos 5 redações de cortesia. Qual é a ideia disso? Se você, no meio do caminho, de repente perceber que vai demorar mais tempo para esse teu processo de estudo aí deslanchar e tal, de repente você não comprometeu um valor exorbitante no curso, entende isso? Então a gente consegue abaixar o ticket, abaixa o valor de parcelamento, e aí futuramente, depois que você escrever os 5 temas, aí você adquire um pacote de correções, 10, 20 ou 30 correções, tá bom? Mas olha só, vamos voltar a falar a respeito dos temas da FGV, que são característicos da FGV. Eu falei para vocês que a gente tinha 2 possibilidades de abordagem, né? Temas de viés social e temas mais subjetivos. Agora, eu quero que você pense aqui comigo, e quando eu falo de temáticas, assim, nesse viés, nesse segmento social, quais são os macrotemas? É saúde, política, economia, é segurança, educação, por exemplo. Só que a tua banca, ela não é amiga. Essa banca é cri-cri toda a vida. Não é à toa que ela tem a fama de ser uma das bancas mais difíceis, tanto em língua portuguesa quanto em redação. Não é à toa. Porque, por exemplo, quando a gente fala de temas de viés social, ela não dá para você, por exemplo, um tema tranquilo toda a vida sobre violência urbana e sobre pobreza, por exemplo. Ela fala sobre a pobreza, o panorama da pobreza, as causas da pobreza no Brasil. Normalmente, ela, por meio de comandos e por meio do próprio roteiro, ela vai lá e pega a abordagem mais difícil que você poderia fazer dentro de um tema, né? Além de não apresentar essas propostas assim que são mais clichês em outras bancas, e no acesso à saúde, questões relativas à violência urbana, aspectos sociais e causas da pobreza, por exemplo. Então, ela propõe para você, sim, problemas sociais, mas não problemas sociais tão clichês assim. Olha só, eu vou dar alguns exemplos de temas de redação da própria FGV para que você entenda do que eu estou falando. Se ela pede para você dissertar sobre fake news, ela não vai pedir para você dissertar, ela não vai falar assim, fake news, e aí você disserta sobre o que você quiser. As consequências das fake news, por exemplo. Não. Ela vai te dar um comando e vai tornar esse tema de redação um pouco mais difícil. As fake news são um problema social? Óbvio que sim, então é. Problemática social. Confere? Aí a banca vai dizer para você assim, ó, o que a gente vai fazer com quem divulga fake news? Né? Quem é que vai decidir no Brasil que de fato são essas fake news? Quem é que vai avaliar esse discurso se ele é mentiroso ou não? Entende? Ela vai te dar uma problemática social que não é tão clichê e ela vai, por mais que o tema pareça fácil, olha o que ela pergunta para você, e o que ela pede para você inserir no seu texto. O que a gente vai fazer com esses divulgadores? Eles chamam de divulgadores. Os divulgadores de fake news. Então, ela vai numa abordagem mais difícil. Se ela pede para você falar a respeito de campanhas publicitárias, ela não vai pedir para você falar apenas sobre a função social das campanhas publicitárias. Ela vai inserir lá na sua prova um comando que vai te perguntar assim: e aí?
Você tem uma sugestão de campanha publicitária para sugerir aqui nesse texto? Vamos sugerir um parágrafo de desenvolvimento, uma campanha publicitária? Entende? Ela dificulta o processo de dissertação por meio de seus comandos, por meio do próprio roteiro da redação. E Cracolândias? Tema recente, do ano passado. Cracolândias, o que você faz? Qual é o seu primeiro pensamento de abordagem? Eu vou falar sobre as causas. É omissão do governo, da máquina pública, é omissão da sociedade, é banalização do mal, por exemplo, se a gente pegasse um viés mais filosófico. Não é isso, não é sobre isso. A tua banca vai pegar um tema que é normalmente tranquilo, se dissertado, e ela aperta o calo aí e ela vai perguntar especificamente para você, e aí? O que a gente vai fazer com as cracolândias, por exemplo? Aí você para numa prova de redação e pensa assim, gente, calma aí, deixa eu organizar as ideias. Porque os governos estão até hoje, veja bem, os governos estão até hoje tentando resolver o problema das cracolândias e a FGV me pede para dissertar em 1h30 de prova de redação, querendo que eu apresente soluções, porque a banca pergunta, cracolândias, o que fazer? Essa era a abordagem adequada. Qual o maior problema do Brasil? O problema mais grave do Brasil? É a analfabetização? É a exclusão? É a pobreza? Entende isso? Então, sempre que ela te apresenta um problema social, ela pede de você um problema social que não é tão clichê, por exemplo, né? E uma abordagem e um comando que você precisa cumprir lá na tua prova, na tua dissertação, na tua argumentação, que faz você tomar um viés argumentativo que é um pouco mais difícil. Prof, você tem algum palpite de tema para o concurso da Alema, de viés social? Deixa eu pensar. Em termos de Alema, eu aposto em tema, na verdade, sobre legislação. Eu não sei, assim, sobre viés social, né? De repente, sobre política, qual o papel, por exemplo, do brasileiro na garantia dos direitos democráticos e na democracia, porque a gente sempre pensa que a democracia ela parte de cima para baixo, né? Mas, na verdade, não. Ela parte do povo para cima, para o governo, né? Primeiro se estabelece aqui, se instaura aqui, aceitamos e queremos um regime democrático e autorizamos uma figura central. Então, assim, eu não sei se... Eu até proponho no curso temáticas sociais também, porque a gente precisa dissertar sobre isso, sabe? Mas eu apoio em um tema que seja, eu aposto em um tema que seja, de repente, mais específico para o próprio cargo, né? O próprio concurso, vamos dizer assim, da Alema. Tá bem? Mas olha, aqui, a propósito, a gente nesse curso da FGV, são 5 redações que são cortesia, né? 5 correções cortesia. Mas a professora, eu não sugiro apenas cinco, de jeito nenhum. Você tem 5 temas de cortesia para dissertar, mas eu te informo, né, disponibilizo para você, de acordo com o seu concurso, 15 temas de redação que são específicos para o teu concurso, o que inclui também viés social. Tá? A gente tem essa pegada mais específica de acordo com a tua prova e tem essa questão social também. Mentira! Que você entrou aqui, coach bisurado. Hoje é lançamento da FGV, a galera que vai bombar na redação e levar o nome do estratagema aí para as cabeças da aprovação, se Deus quiser. Que saudade de você, que bom ter você aqui prestigiando a minha live. Espera aí, deixa eu acenar para você. Prontinho. Mas aí, eu mostrei para vocês que a FGV, ela tem essa pegada, assim, de apresentar para o candidato, de propor para o candidato temas de viés social, embora não sejam tão clichês, como das outras bancas. Mas ela também gosta de temas subjetivos. São temas subjetivos que são, como é que eu vou dizer? São mais existencialistas, né? Uma reflexão sobre o próprio comportamento do ser humano. Como, por exemplo, eu anotei algumas possibilidades em termos de temática, de modo geral, tá? Temas sobre consumismo, temas sobre capacitismo, racismo estrutural, etarismo por causa desse acontecimento, bem, o racismo estrutural por causa da questão do Vinícius Júnior, o etarismo por motivo de... Eu estou tentando lembrar, gente, qual é a ocorrência. Aquelas jovens que estavam na universidade, né, e gravaram um vídeo falando sobre uma estudante, uma colega de turma de 40 anos. Então, temas como o etarismo.
Mas são sempre temas de viés social que, de certa forma, jogam luz sobre o próprio comportamento do ser humano, entende? Culpabilizando o ser humano dessas problemáticas sociais. Vamos combinar. De quem é a culpa do consumismo? Nossa culpa. De práticas capacitistas, nossa. Racismo estrutural, preconceito, os paradoxos, como o tema que a professora apresentou para vocês, no tema da banca, inclusive, agora há pouco. Os nossos paradoxos, as nossas incoerências, contra a cultura, hábitos e comportamentos. Tá bem? Então, quando a gente fala de temas que não são de viés social, normalmente a gente pega esse viés temático aí mais existencialista, que de alguma forma evidenciam comportamentos da sociedade que são condenáveis. Tem um tema proposto aqui no Estratagema que é sobre como a sociedade banaliza, normaliza. Por que a sociedade normaliza comportamentos absurdos? Esse tema aí, ele abrange muitas outras temáticas, né? O que são comportamentos absurdos? O consumismo é absurdo, né? Pelas consequências que ele promove. O capacitismo, o racismo estrutural, os preconceitos, os paradoxos, entende? Por que a gente normaliza comportamentos absurdos? Bem a cara da FGV um tema como esse, sabe? Deixa eu ver, tem gente falando comigo. É Vinícius. Mais nomes, amém. Se Deus quiser, mais nomes, né? Aproveitem e anotem tudo dessa live. Isso aí, Coach Bizarra. Saudades eternas. Não acredito que você estava aqui. Obrigada por prestigiar. Então, olha, nesse bloco aqui, que falamos sobre temas da FGV, eu mostrei para vocês como a FGV costuma apresentar a proposta, o tema, e, por outro lado, abrir seus olhos em relação a treinar apenas aquilo que a gente acha que é um padrão de temas da FGV, porque ela tem temas de redação, por exemplo, que deixam a gente de cabelo em pé. Tá bem? Aí, vamos para o próximo bloco? Esse bloco aqui, para mim, é o penúltimo, tá? Esse bloco aqui, para mim, ele é o mais importante. Porque o aluno, de modo geral, ele acha que um texto dissertativo, está lá no seu certame, texto dissertativo argumentativo, ele acha que a redação é sobre repertório sociocultural. E eu tenho uma notícia para te dar. Se você cai nessa falácia de ficar agregando, somando repertório sociocultural, eu estudei 30 filósofos, eu decorei 30 citações, pelo amor de Deus, um texto dissertativo argumentativo não é definitivamente sobre repertório sociocultural. O movimento de um texto dissertativo argumentativo é inverso. A tua argumentação, ela não parte do repertório, e aí você começa a argumentar a partir do repertório. É muito o contrário disso. O teu texto é dissertativo argumentativo. Então, você argumenta e inclui no seu texto, obrigatoriamente, 2 no mínimo, tá? 3 no máximo, porque o teu texto não é expositivo, ele é argumentativo. Então, não pode sobrar também, tá? Parte expositiva do texto, repertório. Então, o texto dissertativo, ele parte de argumentos consistentes, bem fundamentados, desdobrados, como eu digo popularmente aqui no Estratagema, né, metaforicamente, desdobrados, e aí sim, o teu repertório sociocultural, ele vem como uma cerejinha do bolo e, pum, corroborou tudo aquilo que foi dito no parágrafo de desenvolvimento. O erro de vocês é achar que o repertório sociocultural, ele é protagonista num texto dissertativo argumentativo, quando, na verdade, não é e nunca foi sobre isso. Ele é completamente coadjuvante. Primeiro que o teu texto é argumentativo, então ele deve ser majoritariamente preenchido com técnicas e estratégias argumentativas. Segundo que, preste atenção, quem é o teu público-alvo? É a segunda vez que eu falo aqui de público-alvo. Pensar no teu público-alvo é muito importante. Porque até na hora de selecionar argumentos, numa redação, por exemplo, se você pensa no teu público-alvo, uns você refuta, outros você aceita. Pensa no teu público-alvo. Teu público-alvo, quem vai corrigir não é um professor de filosofia. Quem vai corrigir não é um professor de geografia, não é um professor de sociologia. Quem vai corrigir é um professor de língua portuguesa, porque ele está habilitado para avaliar o texto argumentativo.
Aquilo que você insere no teu texto em termos de repertório sociocultural é um dos critérios que vão ser avaliados para você cumprir. Ó, pronto, pum, cumpriu esse objetivo aqui. Coloquei um repertório sociocultural que legitimou tudo que você argumentou. Se o repertório sociocultural fosse tão importante assim no seu texto, como vocês acham, e acumulam conhecimento um atrás do outro, é uma loucura. Se o repertório sociocultural fosse tão importante assim no seu texto, quem corrigiria o seu texto seria um professor de filosofia. E você só poderia utilizar repertório filosófico. Porque se você utilizasse um repertório, por exemplo, que fosse histórico, quem teria que corrigir seria um professor de história. Por exemplo, quem corrige o teu texto é um professor de português, é o público-alvo. E por que esse cara é habilitado para corrigir? Porque o texto é sobre argumentação e não sobre exposição. O repertório sociocultural, ele vem de fora para dentro, para o seu texto. Ele vem apenas para legitimar e para corroborar aquilo que você disse. Olha, aquilo que ela disse, aquilo que ela dissertou, não é um pensamento só dela. Fulano de tal também pensa assim. Figura pública X também pensa assim. A literatura brasileira também corrobora isso. Entende isso? É uma cerejinha do bolo. Não é sobre repertório. E aí, eu vou te provar isso. Os dois temas do concurso de domingo, e eu sei que se você está aqui, eu acho que você não fez a prova de domingo, né? Você vai fazer prova ainda. Mas nós tivemos dois concursos no último dia 11. Domingo foi dia 11, foi. Dia 12, segunda, domingo, dia 11. Dois temas. Herança para os filhos, né? E aí falava-se, na proposta de redação, falava sobre heranças imateriais. Né? Quando a gente fala de heranças imateriais, na língua portuguesa tem uma palavra mais adequada para isso. A gente fala de legados. É muito mais do que concreto, do que objeto, daquilo que é pragmático e empírico. São legados. O tema de domingo, um deles, era sobre herança para os filhos. E aí, sobre essas heranças imateriais, o que você poderia deixar de melhor para os seus filhos aí? Ah, eu poderia deixar, olha aqui, argumentos. Poderia deixar para o meu filho um meio ambiente melhor, um meio ambiente mais equilibrado. E eu poderia deixar para o meu filho educação. Isso eu poderia utilizar duas vertentes aí, uma só, né, parágrafo argumentativo, uma só, falar sobre educação familiar, por exemplo, que forja o cidadão, o caráter, o senso crítico. Aí você acha, e meu Deus, um tema sobre herança para os filhos, o que eu vou utilizar como repertório sociocultural? Gente, o repertório sociocultural é simplesmente coadjuvante nessa discussão. Se você fala que vai deixar um meio ambiente excelente para o seu filho, você vai dizer por que o meio ambiente tem que ser excelente, ou de que forma você pode promover, e que tipo de atitudes podem contribuir para que você deixe esse legado. Futuramente, de que modo isso vai reverberar? Por que você escolheu o meio ambiente, por exemplo, como um tipo de legado e herança que você vai deixar para os seus filhos? Isso é texto argumentativo. De repente vem um repertório sociocultural e você fala assim, por exemplo, e dizer que, por exemplo, na COP26, um evento bem recente, inclusive, foram discutidas medidas, né, e atitudes, tanto preventivas, de longo e médio e curto prazo, para promover essa consciência ambiental, objetivando o futuro. Eu falei do nome de um evento, COP26, Rio mais 20, eu vou Rio mais 20 porque eu sou carioca, né? Embora não more mais na capital. Rio mais 20, Agenda Anual do Meio Ambiente. Aí você cita a SOS Mata Atlântica, por exemplo, como um órgão, uma entidade brasileira que se preocupa e que fiscaliza, que promove atitudes assim. Aí você vai me dizer que você passou um ano estudando redação e só decorando repertório sociocultural. Quando o seu texto é mais sobre todos os desdobramentos que a professora apontou aqui, sobre dissertação argumentativa, do que expositiva. Do que você falar sobre um filósofo, necessariamente, às vezes vocês acham que só filosofia e história são repertórios sociocultural, né? Culturais. Entende isso? Eu vou falar que eu vou deixar um legado para o meu filho sobre educação. Aí, que tipo de repertório sociocultural eu posso colocar aqui? Não, pera, fale da figura de Paulo Freire, né? Ainda mais para um tema que é sobre... Se você for da área da educação, por exemplo, esse concurso admite, né, quem é graduado em alguma área de educação. Eu vou falar de Paulo Freire. Ou eu decorei uma citação, educar as crianças para que não seja preciso punir os adultos, por exemplo.
né? Então, o repertório sociocultural, ele definitivamente, meu Deus do céu, é coadjuvante. Aqui no Estratagema, a gente tem 2 aulas sobre repertório sociocultural, em que, na verdade, eu não vou incutir na sua mente e não vou dizer que você tem que decorar infinitos repertórios. Eu vou te ensinar a buscar aqui, no conhecimento de mundo que você já tem. É óbvio que a gente estuda repertório sociocultural também, né? Existe conhecimento que é natural do ser humano e o conhecimento que é adquirido. A gente estuda alguns repertórios socioculturais que são coringas. Isso é verdade. Mas não adianta a gente ter... Ah, você tem várias frases, por exemplo, sobre meio ambiente. E às vezes não é coringa o suficiente para se encaixar ali no teu tema de redação, como COP26, que é o nome de um evento. Tá bem? Então, repertório sociocultural, quero te informar, é uma boa notícia, né? Vocês gastam muito tempo estudando repertório sociocultural. Quero te informar o seguinte, você já tem repertório sociocultural e provavelmente hoje você conseguiu entender que ele não é protagonista, mas ele é coadjuvante. Tá bem? Vamos para a última parte da nossa live de hoje. Eu vou falar sobre a grade de correção de vocês. Olha aqui, recapitulando. Já falamos hoje sobre informações gerais, né, sobre a banca, tipo de letra, texto motivador, tipos de conclusão. Falamos sobre estrutura textual, né, certames de 30 e certames de 20 linhas, número de parágrafo ideal, parágrafo frasal, repetições viciosas. Falamos sobre temas da FGV, para mim esse e o do repertório sociocultural, eles se configuram como o auge, sim, da nossa live. Temas da FGV, temáticas sociais, temáticas mais existencialistas ou subjetivas. Agora, por último, eu falei sobre o grau de importância do repertório sociocultural na redação da FGV e, por fim, vamos falar da sua grade de correção. No início da live, eu disse bem assim para você, olha aqui, a tua grade de correção, se você é bem assistido por um curso, sobre um professor, é o que menos deve te preocupar. Sabe por quê? Quem vai fazer esse trabalho de aparar as arestas do teu texto é o teu corretor. Simples assim. Ele vai sinalizar para você. Se você tem uma questão gramatical ali por exemplo, seleção vocabular, imprecisão vocabular, ele vai sinalizar isso para você. Então, você não precisa se debruçar e se dedicar à grade de correção da sua banca. Esse papel e essa função é nossa. Essa é uma atribuição nossa, corrigir de acordo com a grade do teu concurso. Mas eu sei que vocês precisam de informações nesse sentido, até a título de interpretação do próprio edital de vocês. Porque no edital de vocês, a banca compartilha com vocês os critérios de correção, né? Então, eu vou falar muito brevemente sobre esses critérios de correção, brevemente e mais do que o suficiente para você entender um pouco mais a respeito desses critérios, né? Esses critérios, eles são divididos em 4 partes. 2 macropartes, que dão conta de avaliar macroestrutura textual, e 2 micropartes. Eu vou falar das 2 primeiras, macropartes, né? Abordagem de tema e progressão textual. Na abordagem de tema, o que a banca FGV avalia? A sua seleção de argumentos. Vou falar os 3, eu vou exemplificar, tá? Seleção de argumentos, superficialidade e uso adequado de repertório sociocultural. Veja, argumentos num texto dissertativo argumentativo, você apresenta não apenas na sua tese. Se você acha isso, temos um equívoco aí. Argumento é toda vez que você afirma e que você levanta bandeiras e coloca lá na sua prova de redação, seja no parágrafo de desenvolvimento ou introdução, o teu ponto de vista a respeito do tópico, ou no tópico frasal, ou lá no início, por exemplo, da tua prova de redação, que é bem na tese, entende? Então, toda vez que você levanta pontos de vista e que você estabelece no teu texto, ponto de vista, ponto de vista, ponto de vista, isso é seleção de argumentos. E como a tua banca avalia isso em relação à abordagem do tema? Se essa seleção de argumentos foi evasiva e se foi superficial demais, ou se houve um aprofundamento argumentativo, se você de fato aplicou estratégias argumentativas para tornar aquele argumento mais denso, mais sólido, mais aprofundado e mais robusto, entende? Por isso que lá em cima, quando eu estava falando da estrutura textual, eu tenho muita dificuldade, pensa no teu público-alvo, ele é o mesmo público-alvo que eu, ele é professor de português. Eu tenho muita dificuldade de aceitar, por mais que não seja errado, uma
frase, né, um período, de uma linha apenas. Porque em uma linha você não informa de modo aprofundado nada. Em uma linha, você levanta hipóteses, você apresenta o seu ponto de vista, mas eu preciso de mais linhas para fundamentar e aprofundar aquilo que você apresentou primeiramente como um argumento, entende? Então, tudo para um professor de português tem uma lógica. Se eu digo para você assim, olha, um período de uma linha só não é interessante no texto argumentativo. Significa que você provavelmente pode ferir, por exemplo, o critério, ferir é ótimo, ferir o critério de abordagem do tema. Você apresentou e selecionou um argumento? Aham. Ele tem aprofundamento argumentativo ou ele é superficial? Em uma linha, certamente, aquela frase, aquele período é superficial. E a abordagem de tema contempla também uma avaliação em relação ao uso de repertório sociocultural. Não é sobre o grau de originalidade do repertório sociocultural que você vai usar, por exemplo, no teu texto. Ah, utilizei Bauman. Ah, que pena. Aí o concorrente utilizou Aristóteles. Não é sobre o Bauman ou sobre o Aristóteles. Sobre um que é mais popular e sobre outro que é menos popular. É sobre tornar esse repertório sociocultural produtivo dentro do texto. Eu falei agora há pouco para vocês sobre COP 126, né, como um evento da agenda anual, recente, inclusive. Eu falei para vocês sobre a figura de Paulo Freire, se eu fosse falar sobre educação, por exemplo, né? Então, se alguém colocou na redação uma citação de Aristóteles, ou se alguém citou Paulo Freire como uma figura pública importante, é sobre quem conseguiu conectar o bendito Paulo Freire ou a bendita citação àquela argumentação. É tornar, a nomenclatura é essa, tá? É tornar o repertório sociocultural produtivo, legitimado e produtivo dentro da tua argumentação. Não é sobre originalidade, esquece isso. Ai, meu Deus, quantas vezes eu já ouvi: ah, professora, eu não uso Bauman no meu texto porque é clichê, todo mundo usa Bauman, mas nem todo mundo argumenta de modo aprofundado e torna esse repertório produtivo como você torna, entende? Sabendo argumentar da maneira correta. E o teu corretor jamais vai te apenar porque você usou o bendito do Bauman, por mais que você evite em determinadas temáticas de redação. Tá bem? Abordagem de tema. Seleção de argumentos, o aprofundamento argumentativo e o repertório sociocultural, sendo produtivo ou muito produtivo ou menos produtivo no seu texto, tá? Como ele está vinculado ao tema e à proposta, tá? Dentro dessa perspectiva de macrotema, a gente pode falar sobre progressão textual. A progressão textual é caracterizada pelo uso de operadores argumentativos, estratégias argumentativas e conjunções, né? O que a gente chama de conjunções conectivas, a gente fala de conjunções e locuções conjuntivas. Às vezes até um pronome relativo, às vezes a preposição, mas dentro desse critério de progressão textual, avaliado nessa parte de macroestrutura da sua banca, a gente fala de variabilidade de conectivos e encadeamento de ideias. O que é a progressão textual? É encadear as ideias do texto, né? Uma causa promove uma consequência, que promove outra consequência, que é fundamentada em determinada gênese, que possui uma determinada finalidade. Isso é progressão textual. Aí entra em cena o pavor, o sonho de verão dos alunos, que é a bendita estrutura de texto esqueleto. Aqui no Estratagema a gente não trabalha com esqueleto. Quanto mais em prova de redação da FGV. Rapaz, a prova de redação da FGV, o esqueleto aqui a pessoa dança com força, tá? Então, a gente não trabalha com esse tipo de método de aprendizado, que não é aprendizado, né, gente? Vamos combinar que Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é aí que entra a avaliação do texto prolixo. Se o teu texto é prolixo ou não. Já ouviu falar isso? Em prolixidade, existem dois tipos de prolixidade. Ou quando o aluno enrola, sabe assim, fala e não fala nada. Uma linha do aluno diante dos fatos supracitados no contexto brasileiro contemporâneo, no contexto contemporâneo do Brasil. Meu Deus, que preguiça! Você gastou uma linha para não argumentar nada e não acrescentar informatividade. Isso é um texto prolixo. E existem textos que são prolixos também,
Porque o candidato fica dando voltas. Sabe aquele texto que você chega no final do desenvolvimento e você fala assim, nossa, mais do mesmo em todo o parágrafo de desenvolvimento. É justamente sobre isso a abordagem que a tua banca faz em termos de correção, de progressão textual. O seu texto não pode ter mais do mesmo, mas ele deve encadear de modo lógico, em uma sequência lógica, ideias e pontos de vista, não apenas na tese, em todo o texto dissertativo argumentativo. Tá bem? Agora, por fim, vamos falar da microestrutura do seu texto argumentativo, que é a parte de seleção vocabular e de norma culta. Fácil toda a vida de você compreender isso. A parte de seleção vocabular, ela avalia o seu texto no quesito, no critério das ideias do texto, da semântica da língua, né? A ideia passada no texto, né? A escolha vocabular. Se você tem, por exemplo, uma questão de imprecisão vocabular, você sabe o que é imprecisão vocabular? A tua banca chama isso de outro nome. Lá nesse critério aqui de seleção vocabular, inclusive. Mas como é caracterizar o todo, não me lembro, gente. E eu não estou com a grade de correção de vocês aqui. Mas lá na parte de seleção vocabular, ele fala sobre imprecisão e ele utiliza outra nomenclatura. É claro que ele não vai vender esse peixe para você, mas a gente é professor de português, você sabe como é, né? Por exemplo, se você utiliza um onde, ótimo exemplo. Se você utiliza um onde e ele não tem... o Brasil é um... não, as pessoas precisam ser mais empática. Onde deve imperar, por exemplo, práticas como isso. Não, o onde nesse sentido não tem função locativa, tá? Então a gente fala de uma imprecisão vocabular aí, tá? Nessa parte aqui de seleção vocabular, a banca ela observa justamente essa tua escolha vocabular e o teu registro linguístico. Se você se utiliza de imprecisões, se o seu vocabulário ele é formal o suficiente, eu não estou falando de gramática, mas de um vocabulário que preza mais a formalidade do que a informalidade. Se você tem marcas de oralidade, por exemplo, no seu texto. Então, nesse primeiro critério que avalia a parte de língua portuguesa, né? A gente fala da semântica da língua, da escolha vocabular, das ideias do texto, por exemplo, e da escolha, né, de linguagem de modo a contemplar a norma culta. Beleza, norma padrão para a gente que é professor de português mais adequado assim. O último critério avaliado pela sua banca é o que avalia justamente a norma culta. E quando ele fala de norma culta, ele está fazendo uma referência. Existe uma questão aí, né? O professor de português raiz chama de norma padrão. Norma padrão é diferente de norma culta. Mas ele está falando de questões gramaticais, gente. Ele está falando da estrutura sintática da frase. Ele está falando de ortografia. Ele está falando de gramática. Veja. Estrutura sintática da frase. Se você coloca uma vírgula onde não deveria, você vai ser apenado ali. Se ortograficamente você cometeu um erro, colocou um acento, por exemplo, onde não tem, você vai ser apenado ali. É nesse critério, de norma culta, tá? Se você, por exemplo, utilizou o verbo corroborar com uma regência incorreta, corroborou em... Eu acho que eu gravei uma aula e falei sobre isso, inclusive no conteúdo da FGV, porque eu estou lembrando aqui. Utilizei o verbo corroborar como transitivo indireto, pelo amor de Deus. É aí que você vai ser apenado. Se trata, na verdade, de um verbo transitivo direto, tá? Então, o critério da norma culta não avalia a questão da seleção vocabular e da norma culta em termos de escolha de linguagem e de vocábulo, sendo formal ou menos formal. Avalia questões gramaticais que são previstas no Código Normativo da Língua Portuguesa. VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, à luz da Academia Brasileira de Letras. Tudo bem, caramba, falamos, foi muita coisa. Live muito boa, gigantesca, tem conteúdo à beça para você aqui que está iniciando os seus estudos. Essa é uma aula de nivelamento. Em todo o curso, a professora, todo curso, toda implementação de turma, a gente tem essa primeira aula de nivelamento para falar sobre o perfil da banca avaliadora. Nivelamento. E aí, daqui para frente, seguindo com o estratagema, tinta na cara e prepare-se para a guerra, porque a gente aprende a dissertar até sobre a vida alheia. Eu vou falar nesse final de live
sobre o nosso curso, que é específico para a FGV. Eu tenho sido procurada, por incrível que pareça, né, por alunos que não vão fazer prova de redação da FGV. E aí, todo esse material aqui, de texto, né, que é autoral e é específico do estratagema, quem escreve material do estratagema sou eu, inclusive, né? Ele, de fato, ele é pensado na redação da FGV. Eu pego temáticas antigas, possíveis abordagens, os temas de redação sugeridos por mim, por exemplo, eles são de acordo com cada concurso, mas a verdade é que se você faz um bom curso de redação, e não só no estratagema, gente, não tem a menor pretensão de pensar, sou o último biscoito. Olha aí, biscoito ou bolacha, escolha vocabulário. Não sou o último biscoito do pacote. Se você faz um bom curso de redação, meu bem, é um para nunca mais. Ele é suficiente para você dissertar em qualquer certame que exija do candidato um texto dissertativo argumentativo. Um bom curso vira essa chave, te ensina a argumentar sobre a estrutura do texto e você vai argumentar sobre a vida alheia ou você vai dissertar sobre como resolver o problema da morosidade da justiça no país. Ou temas mais subjetivos, ou temas mais pragmáticos, mais objetivos, ou temas de viés social. Não se trata, na verdade, sobre o seu concurso especificamente, mas sobre como você depreende e como você aplica toda a estrutura do gênero dissertativo, argumentativo, como eu falei para você, uma estrutura que não muda, né? Por mais que a tua banca mude um vocabulário ou outro, né, na grade de correção, o professor de português sempre vai saber do que se trata, porque ele está corrigindo critérios específicos e obrigatórios de um gênero dissertativo, argumentativo. E aí é por isso que é comum a galera, muitas vezes, procurar o estratagema e saber que mesmo fazendo uma prova para um curso para FGV, consegue dissertar para outros concursos também. Então, vamos lá. Para terminar, o padrão do curso é FGV, você pode sim fazer outros concursos sem problema. O material é autoral. Plantão de dúvidas diretamente comigo ou com o professor Marcos, que atende vocês no período da noite, tá? Eu não largo meus alunos, eu seguro vocês pela mãozinha e a gente segue juntinho. 5 correções cortesia e personalizadas, tá? PDF mais áudio, mais correção do nosso profissional aqui do estratagema, sempre para complementar aquilo que vem em PDF sinalizado para vocês, há uma complementação em termos de áudio para você também, de acordo com a grade da banca FGV, tá? E aí, você vai acessar o link da bio e você vai ver que o pagamento é facilitado, o ticket dele é menor para que você possa comprar primeiro o curso e posteriormente, seguindo no teu plano aí de ser um funcionário público, né, adquirir um pacote de correções. Por fim, nosso curso começa hoje, dia 13, a partir de agora, todo o teu conteúdo de introdução é liberado. Semana que vem, conteúdo de desenvolvimento e no dia 27 é a última, são 3 semanas de liberação de conteúdo, tá? E em 27 de junho, a parte de conclusão de texto, né? Que é a parte menos protagonista do nosso texto, mas não mais importante também, é a parte de conclusão. Do que adianta liberar para vocês, por exemplo, um curso inteiro? Nem é essa a proposta. Eu não trabalho assim aqui no Estratagema. Porque, em termos de excesso de informações, a gente fala de overload, o cérebro não dá conta. Faz errado aquele que assiste a um curso inteirinho e agora pensa assim, agora vou implementar todas as técnicas de redação. De jeito nenhum. Teu cérebro não dá conta. Assista às aulas de introdução e a sua missão é fazer uma introdução excelente. Assista às aulas de tese, sua missão é fazer uma tese excelente. Partiu para o desenvolvimento? Agora sim, vamos subir mais um degrau. Gente, a gente constrói um edifício com tijolinho sobre tijolinho sobre tijolinho, não é de uma hora para outra, tá? Simples assim. Agora sim, parto para as aulas de desenvolvimento. Finalmente, cheguei às aulas de desenvolvimento, mas a minha introdução precisa estar brilhante e top demais. Tudo isso trabalhando o tempo de produção de texto também. Parto para as aulas de desenvolvimento. Então, olha, nesse primeiro momento, observe lá no método do curso, conforme cronograma e roteiro, a gente tem a liberação das aulas de introdução. Na próxima terça, liberação das aulas de desenvolvimento, você já vai poder assistir e implementar novas técnicas de aprofundamento argumentativo no seu texto.
E, por fim, em 27 de junho, a gente conclui a liberação de conteúdos e o curso vai estar full na sua plataforma para você acessar o quanto você quiser. Tempo de acesso, 2 anos a partir da data de compra. Só o envio de redações cortesia, que vai durar 6 meses. Mas, olha, são 5 redações de cortesia. Se você demorar 6 meses para enviar esses textos, temos uma questão aí que não vai contribuir para a tua aprovação, que é a falta de frequência no envio de textos, tá bem? Então, olha, para você que me assistiu ao vivo, para você que vai assistir a essa aula posteriormente, que vai acessar o YouTube, colocar a professora lá no 2 vezes mais, né, de velocidade, eu desejo a você uma prova excelente futuramente, né? Um preparo excelente e que você encontre suporte para a disciplina de redação, que é prova. É tão importante quanto a prova dissertativa, argumentativa. Então, pelo amor de Deus, não negligencie a prova de redação, não deixe para o último tempo, né? Os 45 do segundo tempo. Veja, você se prepara 52 semanas, você tem um post programado sobre isso. Você se prepara 1 ano, sei lá, 52 semanas para a tua prova objetiva. E para a tua prova de redação, você faz só 5 textos? Faz algum sentido isso? Prejudicar a tua aprovação porque não houve dedicação suficiente para a prova de redação, né? É um tiro no pé, entende isso? Me preparei, fechei o edital inteiro. Não, pera, fechou o edital e de redação também. Estudou redação, escreveu pra caramba, se preparou de forma assim, genuína, francamente falando, entende? Então, não negligencie a redação, não, porque a redação pode colocar lá em cima para concursos, a maioria, né? Todos os concursos da FGV, a redação é classificatória. Ela pode subir a tua colocação lá para o alto, ou ela pode fazer a tua colocação descer significativamente. Tá bem? Matrículas abertas, vamos seguir juntos, se você quiser participar do meu time. Tá bom? Olha aqui, noite maravilhosa. Obrigada pela companhia de quem ficou aqui comigo até o final. E obrigada também por prestigiarem a live aqui do Estratagema. Gente, ó, beijo para vocês e até breve no curso da FGV. Tchau.